Olá, meu nome é Carlos, eu sou professor da disciplina de sexta-feira no noturno de Fundamentos da Cultura Literária Brasileira 1 e 2. Eu vim aqui conversar um pouco dessa maneira meio desajeitada, nunca fiz um vídeo na vida, né? Esse aqui é o meu segundo, né? O primeiro eu fiz para a disciplina de literatura comparada. Então a ideia aqui é mais ou menos conversar com vocês para falar o que eu estou pensando em relação ao curso, né, e quais os desdobramentos que eu penso para esses dois cursos, deixando claro desde já que esse desdobramento é obviamente algo que vai acontecer em sala de aula, né, não vai ser algo que vai ser pré-planejado, né. O que a gente vai ter em comum entre os dois cursos é o começo do curso, que é discutir se de fato faz sentido falar em fundamento literário da cultura brasileira, né. Se esses fundamentos, né, se isso de fato faz sentido. E para a gente falar nesse tipo de coisa, né, a gente vai começar abordando essa questão com uma estratégia comparativa por meio de um clássico, né, dos estudos comparados e da discussão de nacionalismo, que se chama Comunidades Imaginadas, um autor chamado Benedict Anderson, né. Esse livro ele vai dar um pouco a base para a gente começar a discutir essa ideia de nacional que vai perpassar um pouco toda a nossa discussão. Depois desse momento, a ideia é desmembrar as discussões, né? Porque o Fundamentos 1 vai discutir um pouco Brasil Colônia e eu pretendo ir até mais ou menos as primeiras décadas do século XX, enquanto no 2 a discussão vai ser dos anos 40 para frente, né? O que a gente convencionalizou chamar de Brasil moderno, embora essa ideia de moderno seja uma ideia bastante problemática, ela aparece diversas vezes ao longo da história e sempre quando se coloca em relação a alguma coisa anterior, né, óbvio, né? Então o ponto é que essa ideia de Brasil moderno ela é vinculada geralmente no debate historiográfico com a ideia de industrialização do país, né? Então a gente vai daí discutir, né, no Fundamentos 2 esse país que começa a se industrializar, ainda preservando relações desiguais e ainda não tendo de fato um projeto nacional que incorpore todos ou a maior parte da população, né, mantendo em boa medida uma certa desigualdade social preservada da escravidão. Então essa é a ideia do Fundamentos 2. Em Fundibras 1, né, a gente vai discutir um pouco ali problemas um pouco chaves da história brasileira, né? A gente vai passar um pouco pela independência, aí depois Império, República, e vai colocar um pouco a discussão nos anos 10 e 20, né, um pouco anterior ao modernismo, depois o modernismo, e ver como nos anos 30, com Getúlio, essa discussão em relação à questão da nacionalidade ela é um pouco arrematada ali por Getúlio de uma maneira particular, né? A gente vai olhar um pouco para isso. No Fundamentos 2, a gente parte daí, como eu disse, e a gente vai olhar um pouco as discussões em diversos planos do funcionamento cultural, né? A gente vai olhar as questões, obviamente as questões literárias, mas também a gente vai olhar as questões de artes plásticas e a canção, que vira uma espécie de um centro ali para se discutir as questões nacionais, né? Então a gente vai atravessar os anos 50 e os anos 60, né, e discutir ali um momento em que a televisão ganha um centro ali na configuração cultural daquele momento, e aí a gente vai terminar a discussão um pouco tentando fazer uma discussão da ideia de uma ideia de Brasil contemporâneo que começa a se esboçar, eu acredito, nesse momento dos 60 para os 70 ali, né, mais ou menos as bases desse Brasil contemporâneo, parece, do meu ponto de vista, elas são um pouco dadas ali pela maneira como a cultura se transforma nesse momento. Então essa é a discussão final que a gente vai fazer. Vi um autor que eu gosto muito que se chama Renato Ortiz, né? Então a ideia do curso, a minha ideia do curso inicial, que a gente obviamente vai debater, e o curso vai ser algo muito diferente, espero, né? É essa, né? Então é isso que eu tinha para dizer, peço desculpa pelo mau jeito do vídeo e fiquem bem.